Como eu propus no meu coração sempre estar trazendo uma palavra no Salmo do dia, mais uma vez eu quero tratar aqui um assunto bastante delicado. E Davi é notório, segundo os relatos bíblicos, segundo os Salmos, que Davi ele enfrentou muitos inimigos, ele teve muita oposição. Isso já iniciou-se na sua juventude, como um menino, pastor de ovelhas. Ele, em favor das suas ovelhas, ele matou o urso e leão para defendê-las. E para defender uma nação, um exército, o exército de Deus vivo que estava amedrontado diante das provocações de Golias, Davi se apresentou para lutar contra aquele inimigo de Israel, e o inimigo veio por terra. Davi foi vencendo muitas batalhas. Venceu uma batalha contra seu próprio irmão de sangue, Eliabe, que pegou com certeza malquerência com ele, porque Eliabe não foi do vaso escolhido, não foi escolhido para ser o ungido do Senhor no lugar de Saul. Na visão de Samuel talvez fosse, porque era alguém que tinha aparência, mas o Senhor não olha para as aparências, o Senhor olha para o coração. E no final das contas o escolhido foi o único que não estava dentro de casa, foi Davi, que estava pastoreando ovelhas. E quando Davi chegou perto da batalha, tinha levado alguns alimentos ali a algumas pessoas. O Eliabe se apresentou com palavras feridas, provocativas, humilhantes, dizendo assim: bem sei da tua malícia ou da tua presunção, vieste aqui para ver a guerra, onde deixaste aquelas poucas ovelhas. Seria o caso de um pastor provocar outro pastor dizendo assim: nossa, teu rebanho é pequeno, poucas ovelhas, você pastoreia. Mais ou menos isso que Eliabe fez com Davi. Mas Davi, gente, praticamente não falou nada, porque muitas vezes poucas palavras é o que basta, ou melhor ainda, o silêncio é a principal resposta para muitas demandas, para muitas oposições. E, gente, devido às circunstâncias, às atitudes, Davi foi tendo muitos inimigos. Saul se tornou o seu principal perseguidor, porque Saul teve inveja de coração. E a inveja, gente, é terrível. A inveja corrói os ossos. Quantas encrencas, quantas inimizades por causa de inveja. Inveja é algo muito real. Não é coisa da nossa cabeça, da nossa mente, invenção do coração. Não, a inveja é muito real. Por que José sofreu tanto na sua vida? Por causa da inveja de seus próprios irmãos. Caim matou Abel por causa da inveja. E com Davi não foi diferente, porque um dia o Saul ouviu uma canção assim: porque Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Foi motivo de Saul perseguir Davi o tempo todo. E o pior, morreu por causa disso, porque também estava perseguindo o ungido do Senhor, porque Davi já tinha sido ungido. E Davi o tempo todo corria, porque ele tinha consciência que Saul era ungido e não queria se levantar para matar Saul. Poderia fazer facilmente para quem tinha matado o urso, leão, Golias. Seria muito fácil para Davi. Davi teve Absalão, seu próprio filho, como inimigo. Davi teve muitos opositores. E como rei, gente, ele também era suscetível
a ter muitas inimizades, até porque, devido às batalhas, às conquistas, Deus levantou Davi para ser um conquistador, e de fato o foi, reinou sobre toda a Israel, alargou as fronteiras. Então, teve muito sangue nas suas mãos, inclusive o Senhor não impediu dele edificar o templo por causa disso, porque era homem de batalha, era homem de guerra, mas Davi não era um homem ímpio. E a questão dessa mortandade ali no Antigo Testamento é uma questão do Antigo Testamento. Era a demanda do Antigo Testamento, era o contexto do Antigo Testamento. Outrora as conquistas eram assim e corria o sangue de muita gente. E Davi, quase sempre nos relatos dele, ele trata de oposição, ele trata de inimigos. E, gente, para o nosso entendimento hoje, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você, mais uma vez, ratificando aquilo que eu já preguei aqui alguns dias atrás. Você conhece algum inimigo? Alguma pessoa que você sabe que essa pessoa se considera tua inimiga? Você conhece alguém? Ou você se posiciona como inimigo de alguém, devido a tudo que permeou a tua vida, tudo que aconteceu, todas as passagens, todas as desventuras, todos os contextos, todas as dificuldades, todas as pedras de tropeço, pessoas que se levantaram para te afrontar, para te humilhar, para te provocar, para te prejudicar. Você tem alguém lá na mente, que é uma pessoa que talvez não desça para você? Tem alguém? Ou talvez várias pessoas. Gente, eu quero falar uma coisa diante de Deus, diante da igreja, diante da minha família, e principalmente diante de Deus, como eu já coloquei. Eu até desconfio de pessoas que não gostam de mim e que se tornaram minhas adversárias devido a algumas coisas. Mas eu posso dizer, com toda a limpeza do coração, que eu não me considero inimigo de ninguém. Eu não me considero inimigo de ninguém. E olha, gente, isso é uma coisa muito séria, porque nesse contexto que nós vivemos, de igreja estabelecida por Jesus Cristo, nós precisamos, como disse Paulo, ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. E assim, Jesus Cristo, como eu já preguei e prego muitas vezes, ele tinha muitos inimigos. Olha tudo que sofreu na mão dos opositores. Os opositores ferrenhos o levaram para a cruz. Até mesmo os próprios judeus. O Evangelho de João diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Que coisa triste. Veio para os seus, mas os seus se tornaram inimigos dele. Os religiosos, os fariseus. Dá uma lida em Mateus 23. A quantia que Jesus enfatiza, não o seu coração, mas o coração dos fariseus hipócritas. O tempo todo Jesus está enfatizando a hipocrisia dos fariseus, que eles eram inimigos de Jesus. E por que os fariseus eram inimigos de Jesus? Por inveja, pelos sinais e maravilhas que Jesus operava, pela multidão que acompanhava Jesus, pelas palavras, as preleções de Jesus Cristo. A diferença que Jesus fez nesta humanidade foi motivo de quebra e de confronto para muitos e muitos.
E Jesus nunca jogou sujeira para debaixo do tapete. O que tinha que falar, falava. O que tinha que confrontar, confrontava. Ele veio trazer a mensagem do seu Pai, um chamado ao arrependimento. Então, dessa forma, pregando a verdade, ele acabou tendo muitos inimigos. Mas assim, gente, a palavra dele é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. 1 Timóteo 2,4 diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus, e Jesus veio para cumprir isso, para trazer a salvação e o conhecimento da verdade. E através da verdade nós somos salvos. E conhecereis a verdade vos libertará. É através da verdade que nós somos libertos. É através da verdade que nós somos levados ao arrependimento. É através da verdade. E queridos, nesse contexto que nós vivemos como igreja, será que nós podemos considerar-nos inimigos de alguém? Será que eu posso dizer, não, aquela pessoa, ela é minha inimiga e consequentemente eu sou inimigo dela? Não dá. Desse jeito, não dá. Isso é viver fora do Evangelho, com toda certeza. Porque assim, queridos, com que Davi, olhando para esse salmo aqui, qual é o comportamento de Davi diante dos seus inimigos, que não foram poucos? Em primeiro lugar, Davi, ele orava a Deus por livramento. Davi era um homem de oração, ele pagava um preço assim. Em segundo lugar, Davi habitava na presença de Deus, e era o Senhor quem pelejava por ele, quem matava os seus inimigos, ou dava estratégia para ele lutar e acabar com os seus inimigos. Terceiro e último lugar, o louvor estava continuamente na boca de Davi, até mesmo em relação aos seus inimigos. Se você sabe que tem alguém que não te tolera, que não gosta de você, que implicou com você, o que você tem que fazer segundo a dispensação da graça, o Novo Testamento que nós vivemos? Porque, gente, no Antigo Testamento eles iam lá, poderiam até ter essa liberalidade, essa legalidade de matar, mas hoje não existe mais isso. Hoje nós não podemos mais fazer justiça com as nossas próprias mãos. O apóstolo Paulo falou lá em Romanos que a Deus pertence a vingança, e nós devemos dar lugar à ira. O mesmo Paulo falou assim: irai-vos e não pequeis. Você não pode irar-se contra alguém a ponto de pecar, transgredir leis, princípios do Senhor. E assim, gente, nós temos a palavra de Deus, nós temos a direção, e nós precisamos fazer a nossa parte nesse sentido, para ter um bom entendimento em como lidar com cada pessoa, com cada situação, em cada circunstância. E assim, gente, assim, o apóstolo Paulo falou algo muito interessante lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Ele falou que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
as armas da nossa milícia. Nós somos soldados de Cristo. E eu glorifico ao Senhor por esse privilégio de ser um soldado de Cristo. Quem glorifica ao Senhor por ser um soldado de Cristo? Qual foi a palavra de Paulo a Timóteo? Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E aquele que não militar de forma legítima não será coroado. Olha a seriedade desta palavra. E o que é lutar como um bom soldado de maneira legítima? O que Paulo falou lá em 2 Timóteo 4? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Paulo não combateu o combate de forma ímpia, de forma covarde, de forma traiçoeira, se posicionando como inimigo de alguém e até mesmo visando prejudicar. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa. Olha o cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras. Jesus falou lá em Mateus 12, 37, que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Se for para você lançar palavras, pense bem que podem ter sérias consequências. Um gestor de uma grande empresa estava comentando com uma pessoa que ele achava que era amigo seu, mandando áudio. Aí esse que ele achava que era amigo seu mostrou os áudios dele para um maior que ele na empresa. E ele estava falando mal daquela pessoa. E esse que ele achava que era amigo dele mostrou os áudios dele para aquela pessoa que ele estava falando mal. O que aconteceu com ele? Ganhou a conta. E ele tinha confiado palavras a essa pessoa. E essa pessoa, de forma traidora, transgressora, em vez de guardar os áudios para si, talvez até querendo o lugar dele na empresa, acabou prejudicando. Uma conduta extremamente covarde. Só não podemos nos esquecer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, que age assim, vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, vai ceifar a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, disse Paulo, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O nosso dever como cristãos é fazer o bem. Fazer o bem, ter bondade e benignidade nos nossos corações. Isso nós precisamos entendermos como igreja do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. Se você sabe de alguém que não vai muito com a tua face, não vou dizer cara, porque quem tem cara é cavalo. Não vai com a minha cara, mas quem tem cara é cavalo. Se você sabe de alguém que não vai com a tua face, segundo o exemplo de Davi, o que você vai fazer? Orar. Qual o procedimento de Davi com Saul? Fugiu. Mas por que Davi fugiu de Saul? Porque Saul queria matá-lo. Será que você tem algum inimigo que deseja matá-lo? Talvez pode até matá-lo com algum procedimento, alguma palavra, com alguma indiferença. Até mesmo essas indiferenças, talvez por influência de terceiros, de outras pessoas que são propensas ao mal, para causar divisão,
facção, atitudes rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. Isso tem muito. Agora, se você sabe de alguém que não vai com a tua face, você vai agir como um cristão e entrega a pessoa para Deus, porque Deus é justo. Paulo falou em Romanos: a mim pertence a vingança. Deus dizendo isso: dai lugar à ira, a mim pertence a vingança. Nós vamos orar e apresentarmos pessoas a Deus. Esse Salmo 140 aqui eu não vou ler tudo aquilo que Davi apresentou, mas ele está dando os detalhes para Deus. Olha, aquele agiu assim, aquele agiu assim, aquele me prejudicou, aquele falou mal de mim, aquele foi indiferente, aquele me abandonou e não ficou quieto, saiu difamando. Leia o Salmo na tua casa, ele está explicando nos mínimos detalhes para Deus, ele coloca para Deus. E outra coisa, ele não usa a força do braço, porque ele é servo do Senhor. Quando ele teve ali muitas vitórias diante dos seus inimigos, lá em 2 Samuel, capítulo 22, ele escreve uma canção de louvor e de agradecimento a Deus. E no versículo 22, acompanhe comigo se você puder. 2 Samuel 22, coloque aí para nós, fazendo favor. Samuel 22. Ele diz assim: eu não me apartei impiamente do meu Deus. Não me apartei impiamente do meu Deus, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele está relatando isso diante da vitória sua em relação aos seus inimigos. Diante de Saul e de outros opositores que se levantaram contra ele. Mas por que ele não andou junto com Saul? Saul era o rei, era ungido, porque Saul queria matar. Nós precisamos ter maturidade suficiente para consertarmos situações e restaurarmos relacionamentos. Tentarmos da melhor maneira possível promover a paz, porque tanto Jesus falou isso, citando a paz, que bem-aventurados, felizes são os pacificadores. É tão bom a reconciliação, é tão bom quando nós, segundo o nosso coração, nós temos paz com todos os homens. Eu sei que tem muita gente que não tem paz comigo, mas eu tenho paz com essas pessoas. Então quem tem que fazer a diferença sou eu. Quem tem que fazer a diferença é você. Até no meio pastoral isso ocorre. Isso eu falo com propriedade. Não são todos que torcem pelos outros. Nesse mundo de vaidades que nós vivemos, queridos, nós precisamos nos converter a cada dia. A primeira vez que eu fui eleito vice-presidente, não teve nenhum concorrente. Se não me engano, tinha 43 pessoas votando. Quantos votos eu recebi? Quem pode chutar? Chuta o número. De 43 votando, quantos votos eu recebi? 22. A irmã Neuci falou quantos? 22, olha a irmã Neuci. Olha o que a irmã Neuci pensa em mim. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo?
Vocês estão vendo onde que eu quero chegar? Quantos votos eu recebi, gente? Quem pode dar outro chute? 43. Não. Gente, recebi 42 votos. Glória a Deus que só um. Mas tinha. Você vai conseguir agradar todo mundo 100%? Jamais. No meu primeiro ministério lá em Reserva, tinha uma pessoa que falou assim: mentira, esse pastor de cavanhaqueiro, o que vem fazer aqui esse pastor de cavanhaqueiro? Se cavanhar com uma pessoa incomodar a outra, é preciso muito crescimento espiritual. Vai se incomodar com a tua vida. Pelo amor de Deus, que da minha sei eu. Eu não fico brincando com a imagem de ninguém. E se eu brinco, é no respeito. Isso porque eu estou falando, gente, eu tenho base, certo? Eu recebi o áudio de um pastor hoje, ontem. E esse pastor já tanto recebeu o áudio de outro pastor, e o outro pastor dizendo assim para ele: olha, rapaz, está feio essa barba aí. Rasca essa barba aí, rapaz. Vai ficar mais jovem, não sei o que lá. Desse jeito. Aí o pastor, que é meu amigo, mandou para mim: olha o que eu recebi aqui, ouça esse áudio. Tanta coisa boa para falar. Manda um áudio mexendo com a aparência da pessoa. E o pior, não é nem brincando, irmão Isaac. Não, é rebaixando. Uma crítica depreciativa, não é uma questão de brincadeira. Quantas pessoas brincam aí com o meu cabelinho? Eu não levo em consideração, porque eu sei que é brincadeira. Mas agora a gente sente também quem tem a provocação nos lábios, quem tem a maldade, quem está sendo ferino, aquela malignidade no coração. E é notório, gente, é perceptível. Fica muito perceptível às vezes você se deparar com alguém que de repente é posicionado como inimigo seu. Mas o que você vai fazer? Se vai para Deus. Se vai para Deus, porque você tem que ser um pacificador. Romanos 12, 18, coloca lá, Carolina. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. No que depender de nós precisamos ter paz com aquele que nos ama, com aqueles que nos querem bem, com aqueles que proporcionam favores, honra. Não. Se for possível, quando estiverem em vós, tenham paz se for possível, quando estiverem em vós, tenham paz Onde estão os promotores da paz aqui a partir de hoje? Vou repetir, porque eu não vi todo mundo levantando a mão. Claro que não é obrigado também a levantar. Talvez você tenha suas guerrinhas pessoais. Quem quer promover a paz a partir de hoje? Depende de nós. Vocês lembram daquela música? Depende de nós. Quem já foi uma linda criança? Aqui
aquele que não se fizer puro como uma criança. Qual que é a continuação? Aquele que não se fizer puro, inocente, como uma criança, não entrará. E ainda, você quer ficar aí remoendo os teus ódiozinhos? Reveja os teus conceitos. E isso eu estou falando aqui para a igreja, para mim, no público. Só que o mundo está vendo, certo? Muita gente assiste. Ele estava mostrando umas músicas dele. Senhor, esse lugar. 1000 e tantas visualizações. Alguma pessoa vê, gente. E nós precisamos viver segundo a mente. Davi, mas o Davi matava. Não, a música é diferente. Ele ia na presença do Senhor, ele orava, ele não se fazia ímpio. Não me apartei impiamente do meu Deus. Porque quem se aparta impiamente age segundo a carne. Aí vai resolver as questões na brutalidade, na violência, na mesquinhez, na traição, na perversão, na difamação. Agindo covarde, se apartou impiamente de Deus. Porque quem não se aparta impiamente de Deus visa fazer o bem, visa promover, edificar, promover a paz, proporcionar a paz. É isso. Nós fomos chamados para isso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Gente, o que Paulo falou lá em Efésios 6? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha demanda, o meu bom combate não é contra os meus irmãos, os meus familiares, os meus amigos, os meus líderes. A minha luta é contra o inimigo mortal que se aproveita de situações, que quer verdadeiramente causar divisão, inimizades, rompimentos. O inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Teve alguém que falou que o diabo não é esse inimigo. Eu não consigo ver outro ser que não seja o diabo para essa situação de Jesus, que tenha tanto peso e tanto poder para causar tantos estragos, igual ao diabo. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. O inimigo, Jesus colocou ele como inimigo. Esse sim é o nosso inimigo. Esse sim nós podemos considerar o inimigo, porque ele não quer o nosso bem de verdade. E ele vai incitar pessoas, vai influenciar pessoas, para que pessoas de repente possam se colocar na posição dos nossos inimigos. Mas se eu agir da mesma maneira, aí eu estou no mesmo pacote. Não posso ser inimigo. Posso até ter inimigos, mas não posso ser inimigo. Os irmãos estão entendendo? A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. É por isso que nós precisamos da armadura de Deus. E como que nós vamos ganhar as batalhas contra os nossos inimigos? Na oração. Não se apartando impiamente de Deus, porque é de Deus que vem as estratégias em como nós vamos vencer as batalhas. Quando Davi se deparou com Golias, ele teve lá a revelação de Deus. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele correu contra Golias,
na peleja, ele falou assim: você vem contra mim com armas, escudo, lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. E o inimigo caiu por terra. É Deus quem peleja por nós, em Cristo nós somos mais do que vencedores. As nossas doenças são as nossas inimigas. A nossa sonolência espiritual é a nossa inimiga. Tantas e tantas coisas. A nossa vaidade pode ser uma grande inimiga. Mas pessoas, nós não podemos ter essa concepção. Eu sou inimigo ferrenho. Tenho ódio daquela pessoa. Não, aquilo que ela fez é imperdoável. Não. Tem que perdoar 490 vezes no dia, se for o caso. Tem que amar até o inimigo. Eu torno e repito a frisar isso, porque, gente, eu vim para pegar essa palavra e vou pegar essa palavra até o final, porque é o que está escrito. E ai de mim se não pegar aquilo que verdadeiramente está escrito e vir aqui começar só de aleluias e glória a Deus e não trazer nada, né, de alimento real e nutritivo do povo, porque o povo, na maioria das vezes, está perecendo por falta de conhecimento, ou até mesmo por aborrecer, rejeitar o conhecimento. Mas, gente, muitos rejeitaram o conhecimento lá com Jesus, pagaram o preço muito alto. A palavra está sendo pregada. Que o Senhor nos leve ao arrependimento, que o Senhor nos leve a novas condutas. Hoje eu estava ouvindo de alguém dizendo assim: aquela pessoa nunca vai mudar. Toda a concepção equivocada que ela tem acerca de mim é muito visível que não vai ter mudança, vai morrer assim praticamente essa pessoa não. Aí eu citei para ela o seguinte, uma frase de um cantor que já morreu. Talvez você até possa se ligar quem é. Ele compôs assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que é ser metamorfose ambulante? É ter essa tendência da mudança. Nós precisamos ter essa flexibilidade a mudarmos opiniões através da humildade, do que ter aquela velha opinião formada e sentar em cima daquilo e não mudar absolutamente nada, e sabendo que aquilo está prejudicando. Principalmente no que diz respeito aos relacionamentos, a humildade, você querer verdadeiramente consertar situações, restaurar amizades. Não, aquela pessoa, sem chance. Gente, Paulo deu um conselho para Timóteo. Alexandre Latoeiro me causou muitos males. O Senhor lhe pague. O Senhor lhe pague. E ele falou assim para Timóteo: afaste-se dele você também. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Se você percebe que uma pessoa tem um quedado no coração, malignidade, você vai dar braços dados com ela, você pode se prejudicar relevantemente. Você pode até amar a pessoa, ter paz com a pessoa, mas não vai andar segundo o parecer dessa pessoa. Não vai se deixar influenciar, né, por aquilo que você sabe que é malignidade, por aquilo que pode amaldiçoar, corromper, transgredir leis de Deus. E bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos pelejar nesta vida, vamos combater o bom combate com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Vamos vencer todos os inimigos
principais, o mundo e aquilo que está no mundo, o coração enganoso e perverso. Vamos vencer pela palavra, vamos vencer o diabo pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Coloque aquela pessoa que não quer o teu bem diante de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer, porque Ele quem julga com retidão. Nós não podemos julgar, condenar, mandar para o inferno. Nós não temos essa autoridade. Quem tem essa autoridade é Deus, e Ele é justo em julgar. Na maioria das vezes, ou muitas vezes, nós estamos com traves nos nossos olhos e estamos reparando no cisto que há nos olhos dos nossos irmãos. Então, amados, fiquemos com essa reflexão, essa palavra. Vamos diante de Deus, vamos ter um posicionamento cristão nesses dias, que são os últimos dias. Eu não quero ser cotado como um daqueles que Paulo relacionou lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, cruéis, presunçosos, jactanciosos, irreconciliáveis. Aquela questão, né? Você teve um problema com alguém, rompimento, não tem mais perdão, não tem mais chance, não vai, o amor não vai prevalecer, não precisa fazer nada. Os homens são irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo até a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo falou para Timóteo: estes afastam-te desse tipo de procedimento, que isso não é inadequado, isso não convém, né, diante de Deus, isso não provém de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nós vamos vencer na força do Espírito de Deus as nossas batalhas. É Deus quem soluciona tudo para nós, é Deus quem resolve os nossos problemas. O Filho de Deus se manifestou para desfazer com todas as obras do diabo.